Pessoal, boa noite. Meu nome é Tamires, né? Hoje eu sou host aqui da aula, sou preceptora do estágio, né? Do Odilon, de Urgência e Emergência. E hoje a gente vai ter a aula do Lucas, o Lucas R2 de Medicina de Emergência do João, sobre orientação do Luiz Augusto. Vai falar para a gente um pouquinho sobre TEP instável. Então, tá com você aí, Lucas. Então tá. Boa noite, né, para todo mundo primeiro. Essa aula aqui acabou que eu montei ela com o Luiz, porque no mês que eu tive na Unimed, a gente teve uns casos de TEP com instabilidade hemodinâmica, e aí a gente estudando um pouco depois sobre, a gente viu que tinha muita coisa interessante que acaba que mudava um pouco do jeito como a gente tratava os pacientes nesse tipo de situação específica, né? Então, a aula hoje é mais para falar mesmo sobre o TEP instável, então a gente não vai entrar muito em diagnóstico, avaliando questão de score, essas coisas. A ideia é pegar mesmo um paciente que chega na sala de emergência, que tem uma estabilidade hemodinâmica, a princípio um choque indiferenciado, e a gente fazer o diagnóstico de TEP a partir daí, entender um pouco a fisiopatologia relacionada ao choque obstrutivo do TEP e refletir um pouco sobre algumas condutas que a gente pode tomar que podem piorar muito o paciente se a gente tratar o TEP instável do jeito que a gente trata outros tipos de choque, né? Então, primeiro, classificando o TEP, uma das coisas que a gente tem às vezes em mente é que a instabilidade hemodinâmica do TEP ela está relacionada ao tamanho do trombo ou à localização específica do trombo, né? Antes se acreditava que o TEP, quando ele era em célula ou num local muito importante, o local da obstrução e puramente a obstrução era que era responsável pela instabilidade hemodinâmica. E hoje, quando a gente classifica o TEP como instável, de alto risco ou TEP maciço, essa classificação ela é puramente clínica, ela não vai entrar na ideia de que a gente precisa de uma anjo-TC, qual é o tamanho desse trombo na anjo-TC e se esse tamanho desse trombo justifica a instabilidade hemodinâmica desse paciente. Uma das coisas que a gente via era isso. Às vezes o paciente estava com uma estabilidade importante, a gente via que ele tinha um TEP e a gente ficava se questionando, poxa, será que esse trombo ele pode ser responsável por um estrago tão grande, por uma instabilidade tão grande? E é exatamente isso que esses estudos eles tentam mostrar para a gente. Basicamente, 3% dos pacientes, de 3 a 6% dos pacientes nesse estudo que tinham é, apenas 3% deles tinham um TEP que era considerado em cela, que seria o TEP, né, dessa imagem, e dentre eles, só 22% tinham instabilidade hemodinâmica associada a esse trombo. Nessa ideia mesmo de que hoje a gente sabe que não basta a obstrução, a gente tem fatores inflamatórios no TEP que vão piorar a vasoconstrição do leito vascular e que vão piorar o aumento da PSAP e o aumento da pós-carga do VD, que a gente vai ver que é o principal problema do TEP. Então, isso é para a gente não ficar preso à ideia de que um TEP em cela vai gerar instabilidade hemodinâmica ou puramente a instabilidade hemodinâmica vai ser causada por um TEP maciço que está relacionado ao tamanho do trombo. A gente tem situações inflamatórias locais que vão auxiliar e que podem piorar essa questão. O fato é que, frente à instabilidade hemodinâmica de um paciente que tem embolia pulmonar, a mortalidade é muito alta. É, Esse estudo ele chegou a falar que 50% dos pacientes que tinham instabilidade hemodinâmica secundária ao TEP poderia morrer, e um paciente que evolui para PCR. Nessa condição, a mortalidade chegaria até 70%, assim, para mostrar que realmente é um quadro bem dramático que pode aparecer para a gente na sala de emergência. Então, essa instabilidade hemodinâmica, ela vai ser puramente clínica, né? Então, é uma PA sistólica menor do que 90, uma PA média menor do que 65, e que a gente vai ver que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de paciente. Aqui eu vou começar a falar um pouco do diagnóstico na sala de emergência e talvez é um dos pontos mais complicados assim para a gente falar, porque a gente não tem um score muito bem definido de quantas alterações a gente precisa ter no ultrassom para a gente falar que esse paciente está tendo um TEP. E nessa situação de que a gente está com um paciente que a princípio tem um choque indiferenciado, é muito complicado a gente, puramente com ultrassom, conseguir tomar uma decisão tão importante que no caso que a gente vai discutir, que seria a trombólise.
porque existem outras situações que podem gerar essas alterações. É claro que se a gente juntar tudo, né, no mundo ideal, e a gente for fazer um rush, por exemplo, num paciente que tem uma estabilidade hemodinâmica, e a gente vê, né, descartar a possibilidade de pneumotórax, que é um paciente que tem lung slide, que tem campos pulmonares limpos, que tem um aumento do ventrículo direito né, em contrapartida ao VE, que tem uma cava aumentada e que às vezes até tem um trombo proximal. É claro que se a gente juntar tudo isso, muito provavelmente a gente está frente a um paciente com embolia pulmonar. Mas é muito complicado quando a gente tem apenas algumas alterações, né? É, uma das coisas que chama atenção nessas situações é que o aumento do ventrículo direito em detrimento do ventrículo esquerdo, muitas vezes ele pode estar presente em diversas situações, né? Um paciente que tem ali uma cardiopatia, uma pneumopatia prévia, um paciente DPO-cítico que já tem um aumento de PSAP crônico, ele pode ter essa alteração. E a gente vai ter que juntar tudo isso para tomar uma decisão que muitas das vezes pode ser um pouco complicada, né? A gente tomar a decisão de trombolizar um paciente só com ultrassom, sendo que algumas das vezes a gente não vai ter muita coisa que respalde a gente tem que tomar muito cuidado. Uma das alterações que chama atenção é o sinal de Macônio, que muitas das vezes, quando presente, ele dá um pouco mais de sensibilidade para a gente, falando que é uma coisa aguda. Então, um paciente que tem um ventrículo direito aumentado, um sinal do Macônio positivo e uma cava aumentada, isso fala muito a favor de um paciente que é uma coisa mais aguda. E isso aconteceu com a gente no Odilon no mês que eu estava lá também. Um paciente que tinha um quadro pulmonar que a gente não estava conseguindo decifrar muito bem, como a gente estava na UPA do Odilon, a gente não tinha condição de fazer uma anjo-TC para ver se esse paciente tinha TEP ou se realmente era uma outra condição, e ele tinha um sinal do D positivo. Isso deixou a gente com muito medo, porque antes da gente fazer o ultrassom, a gente não estava pensando muito na possibilidade de TEP. Mas quando a gente viu essa alteração, a gente começou a pensar que poderia ser, mas a gente tem que juntar tudo, né? Um paciente que tem um sinal do D positivo, puramente, não tem uma clínica, uma história muito bem definida para TEP, e tem estabilidade hemodinâmica, não necessariamente a gente vai tomar condutas que não vão respaldar a gente. Diferente de um paciente que chega com dispneia, que está taquicárdico, que está desaturando, que tem uma instabilidade que você tentou começar a manejar, você está vendo que aquilo não está seguindo do jeito que era para ser, e você faz um ultrassom, às vezes um paciente jovem, não tem justificativa para ter alterações crônicas, e aí ele tem um sinal do macônio positivo, ele tem um D aumentado, uma cava engurgitada, e às vezes a gente até consegue achar um trombo na veia femoral. Isso dá muito mais respaldo para a gente. Então, assim, a mensagem que quando a gente montou essa aula, era exatamente que nesse momento, frente a esse paciente que tem estabilidade, a gente tem que usar muito do nosso bom senso. E realmente, como a gente não tem nada que dê muita certeza para a gente, o bom senso nessa hora vai ser muito importante. Ver qual que é a clínica do paciente, qual que foi a apresentação prévia que ele teve antes de chegar na sala de emergência e tentar juntar o máximo de informações possíveis junto ao ultrassom para a gente conseguir tomar uma conduta. Quando eu for falar da trombólise relacionada ao TEP, a gente vai ver que realmente existe respaldo para a gente trombolizar um paciente sem anjo-TC, mas a gente vai ter que juntar várias informações para que a gente consiga tomar a decisão da forma mais adequada e que a gente consiga se respaldar de qualquer problema que aconteça em relação a essa trombólise, um possível sangramento, alguma coisa desse tipo. Aqui eu vou começar a falar um pouco da fisiopatologia relacionada à insuficiência ventricular direita do TEP, que ela é um pouco diferente. Aqui a gente está diante de um paciente que tem um choque obstrutivo e a insuficiência do ventrículo ela é secundária à obstrução que a gente vai ter, que é o aumento da pós-carga abrupta que esse paciente vai ter. E isso começa a mudar porque muitas das vezes a gente tem um paciente na sala de emergência que tem uma insuficiência ventricular direita, mas até mesmo na faculdade, muitas vezes a gente sempre lembra dessas situações relacionadas a um evento isquêmico. E aí é puramente um problema do ventrículo, né? Não é algo que está acarretando uma alteração no ventrículo. E esse gráfico é para mostrar exatamente isso, da diferença que a gente vai ter e da peculiaridade que a gente vai ter em relação a esse tipo de paciente. O ventrículo direito, diferente do ventrículo esquerdo, ele não consegue suportar alterações de pressão muito abrupta. Esse gráfico ele mostra exatamente isso. Aqui a gente tem um intervalo
que a gente tem um aumento de pós-carga do ventrículo, e nessa variante a gente tem uma redução do volume sistólico desse paciente. E aí a gente consegue ver que no mesmo intervalo de diferenças de pressão, né, de pós-carga, o ventrículo esquerdo, diferente do VL, consegue se comportar bem com essas alterações de pressão. Mas o ventrículo direito, com uma alteração de pós-carga muito pequena, ele tem um declínio sistólico muito importante. E a gente vai ver que isso aqui, esse aumento de pós-carga, ele vai ser o principal fator que vai levar o paciente a desencadear um negócio que a gente vai chamar de espiral da morte, que é um ciclo vicioso que acontece no ventrículo em detrimento do TEP, que se a gente não tomar muito cuidado, a gente acaba colocando o paciente nesse espiral e isso vira um ciclo vicioso e um declínio hemodinâmico muito importante, né? Então, isso aqui é basicamente para exemplificar que o problema do TEP é um aumento abrupto de pressão que a gente tem na artéria pulmonar, um aumento abrupto de PSAP, que vai levar a um declínio importante do volume sistólico. Aqui, então, é, é trazer um pouco desse espiral da morte. Quando eu vi isso aqui a primeira vez, estudei isso, para mim foi muito interessante entender dessa forma, porque quando a gente consegue entender esse ciclo, a gente consegue não só raciocinar o que deve ser feito primeiro nesse paciente, onde a gente tem que tomar cuidado e principalmente o que a gente não pode fazer, que é muito comumente feito em sala de emergência quando a gente não entende isso, porque quando a gente não entende isso, mesmo que tentando ajudar o paciente, a gente começa a colocar ele nesse ciclo vicioso. Então, a ideia desse ciclo é basicamente mostrar, né? Inicialmente, o paciente ele tem um aumento abrupto da pós-carga, e esse aumento abrupto da pós-carga é causado por um trombo e por um aumento da PSAP, e isso vai levar o paciente a duas frentes de declínio do ventrículo. A gente vai ter tanto uma dilatação progressiva do ventrículo direito, que a gente vai ver que talvez esse seja um grande problema relacionado ao TEP, porque aqui vai estar a causa principal da instabilidade hemodinâmica do paciente, né? Quando a gente tem o ventrículo direito aumentado, o septo ventricular, que a gente consegue ver lá no ultrassom, que é o sinal do D, isso diminui o enchimento volume diastólico final do ventrículo esquerdo e isso leva a uma redução do volume sistólico. E aqui talvez seja um dos grandes problemas relacionados a esse paciente, né? A instabilidade hemodinâmica e a hipotensão, ele vem exatamente da dilatação do ventrículo, que rechaça o septo, que empurra o VE, que não deixa o VE trabalhar da forma adequada. Junto com isso, esse aumento de pressão dentro do ventrículo, ele faz com que o ventrículo sofra de isquemia de basicamente duas formas. Além desse aumento de pressão dificultar o enchimento das coronárias, isso gera uma isquemia, eu tenho um aumento da necessidade de perfusão desse miocárdio. Então, esse paciente ele sofre tanto por aumento de demanda, ele precisa de mais sangue, ele precisa de mais oxigênio, mas em contrapartida, pelo aumento da pressão que está ali dentro, eu tenho uma redução da perfusão coronariana. Então, é um ventrículo que ele dilata, e quando ele dilata, ele piora a isquemia, e quando a isquemia piora, ela acaba piorando a dilatação, e tudo isso vai se retroalimentando, e esse paciente ele sempre vai chegar no mesmo final, que é uma redução do volume sistólico. E esse aqui é a grande questão, porque o ponto-chave é entender que o TEP, a instabilidade hemodinâmica pelo TEP, é um problema puramente obstrutivo. Assim, essa imagem que eu achei num artigo, eu achei ela extremamente interessante nessa ideia mesmo, né? Como a gente viu, o ventrículo direito ele não consegue suportar alterações de pressão e a gente tem um trombo ali, que seria esse elefante, e um ventrículo disfuncionante. E isso tudo desencadeia um ciclo vicioso que esse paciente pode piorar. E a gente entender isso aqui é mais importante não só para a gente saber as condutas que a gente vai tomar, mas o que a gente não pode fazer. Porque a gente tem que, a todo momento, cada conduta que a gente for fazer, a gente tem que entender que a gente não pode aumentar a dilatação do ventrículo, a gente não pode piorar a isquemia, a gente tem que tomar cuidado com essas duas frentes, porque elas podem piorar muito esse paciente. E sempre focar que o problema desse paciente é o aumento abrupto da PSAP, é um paciente que tem uma obstrução e a gente precisa agir principalmente aqui.
tudo que a gente faz para reduzir a isquemia ou a dilatação é um manejo mais suportivo que a gente tem. Mas o que a gente consegue mexer mesmo, e que vai mudar o prognóstico desse paciente, é a gente tentar reduzir esse aumento de PSAP, esse aumento de pós-carga que está fazendo esse ventrículo sofrer. Então, aqui agora eu vou começar a falar um pouco do manejo e um dos artigos que eu usei, ele frisa muito essa ideia de que a gente tem que entender que esse paciente, ele vai entrar nesse ciclo vicioso e que a gente tem que agir rápido em relação a isso, porque muitas das condutas que a gente pode fazer, se a gente piorar isso, esse paciente ele tem um declínio muito importante e muito grave. E sempre focando que nesse paciente com instabilidade, a gente vai ter que tentar reduzir essa pressão. Aqui talvez teve até uma discussão recente no grupo em relação a isso. Assim, pelo que eu estudei, assim, ficou muito bem definido, né? Talvez a trombólise nesses pacientes seja a medida que a gente vai fazer que possa ser mais importante. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Eu peguei esse estudo up-to-date e ele fala exatamente a ideia do paciente que chega para a gente com uma estabilidade hemodinâmica, um choque diferenciado, e quando a gente vai poder fazer trombólise desse paciente. É claro que no mundo ideal, se a gente tiver condição de fazer uma angio-TC para um paciente que a gente está suspeitando de TEP, a gente sempre vai preferir fazer angio-TC, que a gente vai ver que esse paciente realmente tem uma embolia pulmonar e que isso vai ser a causa de tudo. Mas a ideia é que caso a gente não tenha disponível isso, se a gente tiver sinais de embolia no eco, isso já autoriza a gente fazer uma trombólise mesmo sem angio-TC. Mas aqui é o ponto principal, assim, principalmente para a gente da emergência, que muitas vezes a gente está em lugares que a gente não vai ter disponível essas situações. Às vezes a gente não tem uma anjo-TC. E tomar a decisão de trombolizar um paciente que ainda não está em PCR e que tem uma instabilidade hemodinâmica, que você acredita que seja TEP, é uma decisão muito importante, porque se for TEP, ótimo, você está tirando o elefante de lá. Agora, se não for TEP, se você achou apenas um sinal isolado no ultrassom, se a clínica não está muito bem definida, e você tromboliza esse paciente, como a gente não tem nada muito bem definido do que vai dar esse diagnóstico para a gente, é uma decisão que merece muito bom senso, né? E aqui ele fala basicamente isso. Se você tem evidências de que o ventrículo é disfuncionante e que você tem evidências no ultrassom que justifiquem essa alteração, você estaria autorizado a fazer essa trombólise. Aí, assim, é uma coisa que eu vou deixar até para o final da aula, às vezes, se alguém quiser comentar, porque não existe, igual eu falei, quando a gente vai fazer ultrassom, a gente não tem definido. Se eu tiver isso, 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 eu tenho certeza que é TEP. Ou se eu tenho só isso, ou quantas alterações eu preciso ter. Eu preciso achar o trombo para falar que esse paciente tem embolia pulmonar, ou só o POX cardíaco vai me dar essa ideia. Isso eu acho que merece bom senso mesmo. De novo, eu vou falar no bom senso, porque eu acho que como a gente não tem nada que respalde a gente muito, é bom senso, é entender a clínica do paciente, é ver se esse paciente teria algo prévio que justificasse uma alteração que a gente está vendo naquele ultrassom, ou não, é um paciente jovem, ele não tem por que ter um aumento do ventrículo secundário a uma hipertensão pulmonar, por exemplo, e ele está mostrando essas alterações. Mas, se a gente tiver disponível a possibilidade de fazer uma anjo-TC, melhor. A única coisa que ele coloca como problema é que se a gente estiver diante de um paciente que tem uma estabilidade muito importante, até o transporte para anjo-TC pode ser um problema. Então, às vezes, a gente vai ter que tomar essa conduta mesmo. E eu acho que aqui é o principal problema. Eu acho que quando está tudo muito bem definido, a decisão de trombolizar é muito fácil. Mas quando a gente não tem todas as definições, isso pode ser um pouco mais preocupante. Fato é que trombolizar esse paciente é uma coisa que muda o desfecho. Assim, um dos estudos que eu li, inclusive, foi um estudo multicêntrico importante e ele tentava avaliar os pacientes que eram submetidos só à anticoagulação, os pacientes que eram submetidos à trombólise. E esses pacientes que foram submetidos à trombólise, assim, um risco relativo de morte reduzido em quase 80%. Mas a trombólise ela só vai existir, ela só vai ser aventada frente à instabilidade hemodinâmica.
Eu não falei da classificação do TEP, porque teoricamente essa aula a gente está falando só do paciente que tem estabilidade hemodinâmica relacionada ao TEP. Então, tudo que a gente falar aqui é para o paciente que tem estabilidade, né? O paciente que tem um risco intermediário, que às vezes ele tem até alteração é, ele tem alteração de enzima cardíaca, porque é um paciente que sofre de isquemia, ele tem alteração ultrassonográfica que sugira TEP, mas ele não tem estabilidade hemodinâmica, esse paciente ele não é um candidato a receber trombólise. Isso é Ô, Lucas, Ficou mudo. Lucas, Lucas, ô, Lucas, Lucas ficou mudo. Vou ver se eu consigo mandar uma mensagem para ele aqui, peraí. Eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Acho que deve ter desconectado o fone de ouvido dele. Alguém sabe como é que faz para chamar atenção aqui no vídeo? Porque Tá, ele tá. Talvez você tenha que encerrar a reunião para ele perceber, assim, porque se for isso mesmo do fone dele ter desconectado, a gente não vai ele, conseguir falar com ele. pois é, ele não tá. O problema é que se eu encerrar a chamada aqui, eu não consigo ficar de host, sabe? Ah, tá. Você Hum, estava tentando ligar para ele? tava. Eu vou ligar para ele. Tá bom, valeu. Eu acho que ele não consegue nem ver as mensagens aqui. Não consegui falar. Vou mandar aqui agora no eu grupo. entendi. Voltou. Ah, Eu A acho que gente tá aqui te chamando. eu não vi. Eu vi que meu telefone. Gente, parei de falar onde? Misericórdia. Volta um slide. Aqui, isso. Isso. Eu, Aí tá, você estava na parte falando sobre a trombólise, né? Que a gente usa muito o quadro clínico em associação aos outros achados que a gente tem na sala de emergência para poder tomar essa decisão de trombólise, que quando a gente tem a tomografia é muito fácil, né? Mas quando a gente exatamente. não tem é mais complicado. Aí foi
Aí, mais ou menos. Tá, eu vou resumir o que eu falei durante 10 minutos, calma aí. É, qualquer coisa vocês me avisam de novo. Eu acho que é o fone que tá dando um problema aqui. Mas é só Tá me bom. mandar no chat que eu consigo ver. Ah, Mas então tá. basicamente é isso que eu estava falando, que essa decisão ela pode ser muito complicada, mas se esse paciente tiver instabilidade, eu cheguei a falar do estudo que fala se vocês chegaram a ver isso, do risco, da redução de risco desse paciente, Foi aí que que parou, parou. mais ou menos. Isso. Mas é isso. O paciente que tem instabilidade hemodinâmica por causa de TEP é uma indicação de trombose. E a indicação de trombose ela vai ser restrita para esses pacientes específicos. A gente não vai entrar no paciente que tem que tem um TEP intermediário ou um TEP baixo, mas que esse paciente, às vezes, ele possa ter alguns sinais que vão mostrar para a gente que ele tem um alto risco de ter um declínio hemodinâmico, a gente vai resguardar esse paciente apenas durante a instabilidade hemodinâmica. É apenas esse paciente. Os estudos de pacientes que tinham TEP com alteração de enzimas miocárdicas, que tinham chance de evoluir para uma instabilidade hemodinâmica mais importante, esses pacientes, eles não são candidatos a trombólise, apenas os pacientes que têm instabilidade. No caso da PCR, muda um pouco a ideia, porque a gente não vai fazer essa infusão em 2 horas, como está descrito ali, a gente vai fazer uma infusão em bolos, sendo que, quando a gente decide trombolizar esse paciente intra-PCR, a gente tem que entender que existe um tempo para esse paciente começar, para essa medicação surtir efeito, e nessa situação a gente vai manter a ressuscitação cardiopulmonar por mais tempo. Uma das indicações que eu vi é que esses pacientes, eles precisam, inclusive, de 30 a 60 minutos de ressuscitação cardiopulmonar a partir do momento que a gente começa a fazer a trombólise. Por mais que ela seja em bolos, a gente precisa de um tempo maior. É claro que se o paciente voltar, a gente cessa a ressuscitação. A única vez que eu tive experiência durante a residência com um paciente que teve uma PCR por causa de uma embolia pulmonar e a gente resolveu trombolizar ele, foi um paciente que teve uma resposta muito boa ao trombolítico, e aí, assim, 15, 20 minutos de RCP, esse paciente voltou, no outro dia ele já estava estubado, sem aminas, mas a gente sabia que se ele não voltasse, a gente teria que estender um tempo maior. Existe referência, inclusive, que fala que dependendo a gente pode repetir essa dose e fazer mais 50 miligramas. Mas sempre lembrando, né? Durante a PCR é um caso até mais dramático ainda para a gente conseguir ter informações que justifiquem a trombólise. Às vezes literalmente, a gente só tem ultrassom. Às vezes a gente não tem a clínica do paciente, às vezes a gente não tem um passado dele muito bem adequado, mas às vezes a gente tem ultrassom. Isso aqui é só um quadro que eu tirei do UpToDate, que ele mostra exatamente essa situação, que são pacientes, que são sinais, que são fatores de mau prognóstico para esse paciente. Aqui seria a ideia de um paciente que às vezes não tem estabilidade hemodinâmica, mas que é um paciente que a gente tem que acompanhar mais de perto, porque a gente sabe que ele pode evoluir para uma instabilidade por TEP, e aí nesse caso a gente trombolizar. Então são só algumas situações que é um paciente que a gente precisa ficar mais atento a ele, sabendo que existe a possibilidade desse paciente necessitar de uma trombólise. Embolectomia também, eu não vou falar muito, eu acho que não é uma realidade nossa. Existe essa possibilidade, de pacientes, às vezes, eles podem ser direcionados a tratamento por embolectomia. A única coisa que a gente tem que saber disso é que, por mais que esse paciente necessite de embolectomia, a trombólise não deve ser afastada ou postergada nessa situação. Mesmo assim, a gente vai trombolizar esse paciente. Aqui é o que vou falar um pouco da via aérea desse paciente, e aí eu volto um pouco lá naquele espiral da morte. Talvez para a gente da emergência seja a parte que a gente tem que tomar assim, mais cuidado. Quando a gente estava lá falando do espiral da morte, e a gente via que o aumento da PSAP era o principal responsável por esse paciente ter um declínio hemodinâmico, quando a gente decide intubar esse paciente, a gente tem que ter em mente que esse paciente ele vai ter uma piora hemodinâmica muito importante.
A ventilação mecânica, ela aumenta a pressão intratorácica durante a inspiração. Esse paciente tem um aumento de PSAP, e aí um aumento de PSAP somado ao aumento de pós-carga, que já existia por causa do trombo, isso gera um declínio hemodinâmico muito importante. Então, nesse caso específico, a gente vai reservar ao máximo a via aérea desse paciente. Assim, a gente vai deixar para entubar esse paciente no último caso. Se a gente não conseguir de forma alguma, a gente tentou ventilação não invasiva, a gente trombolizou o paciente, ainda assim ele está entrando em insuficiência respiratória secundária ao TEP, a gente vai seguir para uma via aérea depois que a gente tentou de tudo, mas nesse caso a gente tem que ter a ideia de que esse paciente ele pode ter um declínio importante, a gente tem que se antecipar. A principal ideia aqui, acho que para a gente da emergência, eu nem preciso falar, né, de evitar medicações hipotensoras, a gente já não usa isso de modo geral, mas aqui com certeza a gente vai dar espaço para as drogas que a gente sabe que tem uma cardiostabilidade melhor ou até que vão melhorar a função cardíaca, né? A gente vai evitar ao máximo que esse paciente tenha um outro mecanismo de hipotensão que já não é o problema de base dele. E, além disso, a gente vai evitar pressões acima de 30, né? A gente vai tentar, ao mínimo, fazer com que a pressão intratorácica desse paciente piore. Então, a gente vai usar parâmetros mais baixos, evitando ao máximo que esse paciente tenha aumento de pressão intratorácica, evitar ao máximo sedações altas que podem piorar a questão hemodinâmica desse paciente e se antecipar que nessas situações esse paciente pode piorar muito. Assim, aqui eu acho que a frase que mais, uma das frases que eu mais escutei assim desde que eu entrei na emergência, né? Se um paciente para com você nos primeiros 15 minutos depois que você intubou ele, muito provavelmente a causa da parada pode ter sido a intubação. Às vezes a droga que você usou, ou às vezes a indicação. E aqui, muitas das vezes, a gente tem que estar preparado para essa situação. O paciente que está crítico por instabilidade hemodinâmica no TEP, a intubação pode piorar muito e a gente tem que entender que a gente vai ter que se preparar para o pior nessas situações. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Em relação ao manejo hemodinâmico puro, assim, até não tem tanto do que se falar, porque, igual eu falei, o que vai tratar esse paciente é a gente reduzir essa pós-carga desse VD. Tudo que a gente fizer de manejo hemodinâmico é basicamente suporte. E aqui tem alguns pontos que a gente tem que falar. Um deles o manual da ESC, ele é até assim mais cauteloso, que ele fala da possibilidade de fazer volume para esse paciente, né? De forma que sejam pequenas doses de volume. E aqui é muito perigoso. Talvez é uma das outras situações que a gente tem que lembrar que muda muito, né? O paciente que às vezes chega lá chocado para a gente, é intuitivo muitas vezes a gente tentar fazer volume para esse paciente. E nesse ponto é muito perigoso. É mais uma das coisas que a gente faz e que vai colocar o paciente de novo naquele espiral da morte, né? Quando a gente lembra lá da fisiopatologia, e a gente vê que o grande problema de instabilidade é a dilatação do VD, que empurra o septo do VE e que diminui o volume sistólico do VE. Quando a gente aumenta a pré-carga, dando volume para esse paciente, a única coisa que a gente está fazendo aqui é aumentar o tamanho do VD e aumentar o rechaçamento do VD em relação ao VE. Então, o volume nessa situação é extremamente problemático. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E depois que eu montei essa aula, até conversando com o Luiz, eu acho que assim, eu fiquei meio tolerância zero assim, com o volume. Não acho que deve ser algo que a gente deve fazer. Inclusive, existem indicações que vai ser uma das poucas situações que antes da gente dar volume, a gente já vai começar as drogas vasopressoras. Falando um pouco dos vasopressores, então, igual eu tinha falado antes, vai ser uma situação que a gente vai evitar dar volume, e antes da gente vai dar volume, a gente vai dar preferência para os vasopressores, sendo que o vasopressor ele vai entrar junto da trombólise, a gente não pode atrasar a trombólise. Aqui já começa um ponto de muita discordância, assim.
qual que é a ideia que a gente tem hoje, mas a gente não tem estudo que corrobore isso. A administração de vasopressor que a gente tem, inclusive o manual da ESC, ele coloca a nora como uma possível droga inicial. Já existe uma ideia de que talvez, mais para frente, seja uma das indicações da gente começar com a vasopressina antes da nora. E assim, o que se tem para falar disso é que a vasopressina ela é um pouco mais seletiva e ela não tem tanto efeito sobre os capilares pulmonares. E a nora, ela faz uma vasoconstrição sistêmica que é importante para esse paciente, que é uma das saídas para esse manejo hemodinâmico, mas pode acontecer de ocorrer uma vasoconstrição do leito pulmonar e isso pode acabar piorando um pouco a PSAP. E a vasopressina não tem esse efeito. A gente não tem estudo que fale, você vai usar a vasopressina em vez de usar a nora. Não, hoje ainda a indicação é usar a nora. Mas talvez ter uma ideia de que a vasopressina talvez entre antes do que a gente costuma usar. O problema é que muitas das vezes ela também não é disponível, né? Mas a ideia aqui é essa. Então, vai ser um paciente que a gente vai trombolizar ele, a gente vai a gente vai iniciar vasopressores de forma mais rápida do que a gente às vezes costuma fazer, e sabendo que às vezes a gente precisa associar ou até mesmo aumentar a dose de vasopressina mais cedo do que a gente costuma fazer. Essa aqui é a imagem, eu devia ter colocado ela no último slide, mas isso aqui é exatamente o problema de dar fluido para esse paciente, né? Aqui é exatamente isso, é mostrando que quando a gente dá fluido, isso não gera resposta hemodinâmica do paciente, pelo contrário, isso piora a questão do ventrículo esquerdo e isso pode piorar muito o paciente. Inotrópicos. Aqui é outra situação que a gente, aqui começa a ficar assim, ó, é um paciente de muito difícil manejo, porque o que a gente depende é que a trombólise dê certo. E enquanto a trombólise está funcionando, né, como ela acontece em 2 horas, a gente tem que fazer o manejo hemodinâmico desse paciente. A ideia aqui é que o inotrópico, ele tenha o efeito não só de melhora da função cardíaca desse paciente, mas o efeito vasodilatador dele talvez seja muito importante, exatamente por causa da fisiopatologia. Né? Enquanto a gente não dá volume para esse paciente, porque a gente não quer aumentar a pré-carga dele, que vai piorar a relação VD-VE, talvez a vasodilatação desse paciente seja importante exatamente pela vasodilatação e redução da pré-carga que esse paciente pode ter. Isso pode diminuir um pouco esse rechaçamento. E aí, isso tem um efeito benéfico para esse paciente. Qual que é o problema? E é o que a ESC ela fala para a gente tomar um pouco de cuidado. Ainda existe o efeito hipotensor dessas drogas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, aqui, mais do que nunca, o paciente já está hipotenso, a gente vai começar o vasopressor, mas a gente pode usar a dobutamina de forma, desde que segura, pensando tanto na melhora da contratilidade, da função cardíaca desse paciente, quanto na redução da pré-carga que ela pode gerar por essa vasodilatação. Uma das saídas que a gente tem seria a milrinona, que eu não sei se no Odilon tem, eu sei que na Unimed a gente tem disponível. E a levosimetano eu acredito que não tenha. E talvez a levosimetano daqui um tempo, talvez seja a droga de escolha, assim. Eu já vi que já tem estudos que eles estão começando a ver que talvez ela tenha um desfecho melhor nesses pacientes. Mas aqui é tomar muito cuidado. Uma coisa só que eu percebo, assim, a vantagem da milrinona em vez da dobutamina é o efeito taquicardizante que a milrinona não tem igual a dobutamina. Às vezes é um paciente que já está muito taquicárdico, e às vezes a gente fica com medo de iniciar a dobuta, porque a gente sabe que isso pode piorar a demanda, e esse paciente, né, a gente acaba tendo medo de iniciar a droga por causa disso. E a milrinona poderia ter esse desfecho que talvez seria mais interessante. Mas aí depende de disponibilidade da droga, né? Aqui eu também nem vou falar que isso aqui está muito fora da nossa realidade, mas pacientes que estariam em choque refratário, com alta necessidade de inotrópico, a gente já trombolizou esses pacientes, seriam pacientes com indicação de ECMO, mas né, uma coisa que a gente não tá muito na nossa realidade aqui em Belo Horizonte, principalmente nos hospitais públicos. E aqui, isso aqui é mais uma discussão mesmo, assim, para a gente tentar entender o paciente que está super refratário, de uma forma que a gente possa
tentar ajudar ele como medida heróica, assim. Eu não consegui achar doses específicas relacionadas para o paciente com embolia, eu não consegui achar estudos que mostram qual o desfecho relacionado a esse tipo de paciente nesse tipo de situação. Acabou que eu consegui achar estudos que mostram situações similares e que o vasodilatador inalatório ele pode ter um efeito sobre esse paciente, né? Esse estudo aqui mesmo, né, falando em situações de cirurgia cardiopulmonar, ele mostra que o uso da milrinona ele poderia melhorar o débito cardíaco e poderia reduzir a PSAP desse paciente sem hipotensão sistêmica, num paciente que a gente está fazendo uma medicação inalatória, que basicamente é tudo que a gente quer para um paciente que tem estabilidade por TEP, né? A gente quer melhorar o débito cardíaco dele, a gente quer reduzir a PSAP, e isso por uma medicação inalatória. O que a gente talvez tenha mais disponível seria o óxido nítrico, e o tridil também seria uma opção. Isso aqui depois, se vocês quiserem, eu até mando. Eu tirei de uma aula de um, de um congresso americano de medicina de emergência que uma médica tentou explicar e foi uma coisa meio de especialista, assim, sabe? É uma opinião de especialista. A gente não tem muito estudo, mas eu acho que pode ser uma saída numa situação que a gente vê que a gente não tem mais o que fazer para esse paciente, a gente quer melhorar essa resposta de alguma forma, sabe? Mas é bem controverso o uso dessas medicações ainda. A gente precisa de muito estudo, não só para o uso da milrinona, mas qual inotrópico usar, como usar, qual a saída para esse paciente que a gente não está conseguindo tirar ele dessa instabilidade. Mas a aula é basicamente isso, assim, eu acho que o que ficou de mensagem que eu e o Luiz, a gente queria deixar quando a gente montou essa aula, é tentar entender a fisiopatologia do TEP, é tentar entender de onde vem essa instabilidade hemodinâmica, e entendendo aquele espiral, a gente sempre pensar nele, não só para tratar, para a gente saber quais vão ser as nossas prioridades, que vão ser a trombólise, que vai ser um paciente que a gente vai iniciar o inotrópico antes, que a gente sabe que a gente vai fazer o vasopressor e o inotrópico ele vai ter uma ação que talvez seja muito importante para esse paciente e principalmente o que a gente não deve fazer para colocar o paciente naquele espiral, né? Tomar muito cuidado com o volume, tomar muito cuidado na decisão de entubar esse paciente, saber que é uma decisão que pode ser muito problemática e muito perigosa, mas que se isso acontecer a gente tem que estar preparado. Mas a ideia da aula era basicamente essa, sabe? Aqui estão as referências. A aula que eu tirei, assim, muita coisa disso. Se vocês quiserem, depois eu mando. É uma aula interessante de ver. E aí, qualquer coisa, depois eu mando no grupo. Mas é isso. Excelente, Lucas. Muito boa aula. É, não sei se você ficou sabendo, mas recentemente no Odilon a gente teve um caso desse bem floridos, né? Bem dramáticos também, que a paciente chegou em extremis, né? Pré-PCR mesmo. E aí ela parou, logo que iniciou as medidas. Viram, assim, no primeiro ciclo, né? Viram lá o VD grande para trombolizar. Ela chegou a ter Nora 200 e depois já saiu do de louco Nora a 70. Um ou dois dias depois estava estubada, teve alta em 5 dias. Né? Então, assim, É uma isso. paciente jovem de 22 anos e tinham visto essa questão, discutido essa questão do bolus, né? Da trombólise poucos dias antes. Então, assim, é uma coisa que realmente faz muita diferença. Nem sempre a gente vai conseguir, né? Já peguei, inclusive, vários pacientes que, mesmo trombolizando, porque ficou, igual você falou, né? O tempo de ressuscitação prolongado, infelizmente o paciente não respondeu. Mas sempre bom a gente atualizar isso, né? No caso do Odilon, a gente não tem outros inotrópicos que não a dobuta mesmo. Uhum. Mesmo na UPA, a vasopressina, por exemplo, né, que a gente não tem para melhorar aí a pressão nos pacientes. Também na sepsia a gente consegue essa liberação. Então, infelizmente, vamos ficar com a O do nossa Buta. famosa Nora e do. E tá, é o que a ESC até hoje é o que ela indica. Ela coloca apenas a Nora e a Dobuta. E aí, tá ótimo. Deixa eu ver aqui se alguém mais escreveu alguma coisa. Todo mundo elogiando.
Lembrando aí, pessoal, o chamado que tá no chat, viu? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar? A Lucas, ela foi tão boa que ninguém tem nada pra perguntar, ó. Ai, tá vendo? Então Bom, tá bom. estão me perguntando aqui da lista. Deixa eu ver. Bom, é isso. Então, acho que a gente pode encerrar. Qualquer coisa, pessoal, mandem lá no grupo. O Lucas tá lá no grupo também. Qualquer coisa a gente vai respondendo por lá. Vocês ficam muito acanhados na aula. É isso. Tá Obrigada, bom. viu, pessoal? Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite. Obrigado, Boa gente. noite. Obrigada, Lucas. Obrigada, Tamires. Tchauzinho. Tchau, Fernanda.